dieta é o seu Alex Stival, porque, falando de encaixe, eu queria chamar atenção para algumas peças aqui, que a gente já vem falando há alguns jogos, a começar pelo próprio Lian, com o absurdo que está jogando. O Everson, eu fiz uma promessa, não critico mais, porque é um goleiraço completo. Me rendi, completo, goleiro completo. Joga muito bem com os pés e com as mãos, tá um negócio absurdo. O lance com a América exigiu dele, ele tava lá, né? Tava lá. O Natanael, nossa, baita contratação. Pedido do Cuca. E tá se soltando, hein? Que isso? Cada vez mais ele tá, como se diz, colocando as manguinhas de fora. Tá muito bem. O Franco, que o Cuca puxou um pouco, né, como primeiro volante, tá me agradando a bola muito. Aí você falar de Arana, você falar de Scarpa e tal, chovendo no molhado. Menino. Muito bem. Já não é mais um menino. Dono do meio campo, impressionante. Aliás, mas tem muito a ver com o movimento do Alan Franco. Isso. Onde você vai vendo. Isso. Porque no começo, você lembra? No jogo contra o próprio América, eu destaco aqui o gol que o Fabinho faz. Tem uma ilha ali. Não existe mais aquela ilha no meio campo à frente da defesa. Eu não duvido nada que a partir desse gol aí o Cuca tenha... Peraí. Aliás, não posso o Gabriel Menino joga mais do que o Matias Zarate, que o torcedor ficou tão chateado por ter saído desse... Eu acho que esse tipo de comparação, Thiago, que parte da sua cabeça... Joga mais. Eu sinto muito. Joga muito mais. Você que tá ouvindo o programa, eu sinto muito que você faça comparações esdrúxulas. Não, é só você ver. Sabe? O menino tem algum potencial e pode chegar em algum momento da seleção brasileira. O Zarate ser seleção argentina, seria um escárnio na Argentina. Calma. O que eu tenho visto, eu estava em São Paulo. Mas isso aí fala mais sobre a seleção brasileira do que sobre o Gabriel Menino. Não, Gabriel Menino é bom de bola pra caramba. Ninguém tá dizendo que seja ruim, muito mais pelo contrário. Eu acho a questão do Gabriel Menino, conversando com o palmeirense esse final de semana, eu estava lá em São Paulo e ele me disse, Everton, o problema do Gabriel Menino era foco. Quando faltava foco, ele viajava dentro do jogo, ele oscilava. Mas bola tem demais. Bola, intensidade, jogador muito competitivo, de personalidade, tem me agradado muito. Agora, gente, sinceramente, Rony Coelho, que absurdo, hein? De encaixe, jogadores competitivos, e aí você mete o Rubens ali, um trio que marca demais, o adversário fica difícil para sair jogando, e toda hora eles estão mordendo, tomando a bola. E a versatilidade do Rubens? Quando o Cuca mexe no segundo tempo, o Rubens sai de um jogador de meio campo pelo lado esquerdo para virar segundo volante ao lado do Franco e pouca gente percebe, porque não altera, ele consegue continuar ajudando a equipe e aí o Coelho vai fazer a ponta, enfim. Acho que foi até o Brax que falou isso conosco na última quinta-feira, da opção do Atlético por jogadores que faziam mais de uma função dentro do campo. E isso está ajudando muito o Cuca nesse começo de temporada, né? O Campeonato Mineiro está chegando ao fim, mas isso vai ser muito importante ao longo do ano e intensidade, né? Gente que fisicamente, tudo aquilo que a gente falava de um Atlético que parecia rapidamente, eu acho até que o Milito em alguns momentos acabou apostando em um Atlético em um formato diferente para tentar fazer com que o time não sofresse tanto fisicamente. Esse Atlético atual, a gente precisa de ver como é que vai ser ao longo do ano, parece que vai ser um time muito mais incômodo aos adversários, porque o perfil físico do Atlético mudou demais. Tem essa impressão. E ano passado, demais. Você se lembra bem, eu estava vendo até uns vídeos meus do ano passado, tanto no Instagram quanto no canal, mas aqui também na televisão, ficava até meio que um samba de uma nota só. Gente, esse time do Atlético é muito pouco físico. Esse time não acelera, você lembra a gente falando? Não conseguia, se precisasse jogar num contra-ataque, não conseguia e tal. Então era meio que um time modorrento, ficar tocando a bola demais. Soube jogar no contra-ataque algumas partidas. Pouquíssimas. Mas foram partidas cruciais. Mais por mérito, por exemplo, chegar na final da Libertadores. E muito mais por mérito do técnico. Joguinhos assim, mas não tinha característica. São 2 joguinhos, hoje jogou no contra-ataque para enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil, o Atlético jogou no contra-ataque para enfrentar o River Plate no jogo de volta. Jogou. Não encaixou nenhum no jogo. Nenhum. Nossa, contra o River lá? Grandes jogos. Contra o River lá? Grandes jogos. Não encaixou nenhum contra-ataque, Thiago. Encaixou, perdeu o gol. O River lá? O Scarpa manda na trave, Gagil. O Scarpa chuta a bola na trave. Não, pegou a bola, puxou da ponta pro meio, cheio de gente dentro da área. Discordamos. Veja bem, eu não tô falando que jogou mal, tá? Sim. Eu tô dizendo que especificamente não conseguiu ligar nenhum. Você queria que o Atlético fizesse outros 3-0 lá? Não. Essa é a sua cobrança? Não. Você tá. Ainda bem que as pessoas entendem que você gosta de fazer onda. Não é isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Não tô entendendo eu tô dizendo que ano passado, eu tô colocando que ano passado, o que eu entendia que eram problemas no ano passado, que esse ano não tem mais.
Aí você vai dizer, mas ano passado você ainda não teve parâmetro num campeonato brasileiro contra adversários melhores. Realmente a gente não teve. Só que ano passado, ainda no estadual, mesmo da forma que aconteceu, a gente pensava que era um time pouco físico, competia pouco. E aí, esse ano a gente está vendo que é muito diferente. Se precisa propor jogo, propõe. Se precisa jogar no contra-ataque, joga. Ele muda, e o Cuca disse isso em coletivas, de mudar a formação dentro do próprio jogo. E ele faz girar o elenco, que é muito importante. Então, assim, esse início de temporada, do Atlético é promissor. O que vai acontecer a partir do início de Campeonato Brasileiro ou de Copa do Brasil contra adversários mais graúdos, eu não sei. Mas eu tô vendo o Inter jogar, eu tô vendo o Grêmio jogar, eu vi Fluminense, eu vi Flamengo, eu vi Vasco, eu vi Palmeiras, eu vi São Paulo, eu vi Corinthians. E estabilidade mesmo contra adversário. Gente, a Universidade Central deu um calor desgraçado no Corinthians dentro da Arena Corinthians. Então, assim, pera lá. Então a gente está vendo e tal. Estabilidade, o Atlético está apresentando demais, hein? Eu vou pegar um exemplo, é muito importante quando você fala, a gente não sabe o que vai ser daqui por diante. Dentro do Mineiro, que diz muito para mim a respeito do elenco, da mudança de perfil de elenco. Primeiro jogo, até bem, como ontem foi, no sábado, perdão, foi o primeiro jogo da final, vou voltar no primeiro jogo da final do ano passado do Campeonato Mineiro. O Atlético abre 2-0 no Cruzeiro, bem melhor do que o Cruzeiro no jogo, e no segundo tempo acaba sofrendo o empate, e a impressão que a gente tem é que naquele final de jogo, fisicamente o Atlético está destruído, que talvez se tivessem mais alguns minutos, ou ficaria empatado, ou de repente o Cruzeiro buscaria uma virada. A gente vê um Atlético que faz 1-0, 2, 3, 4-0, o Atlético queria mais gols contra o América. Então eu acho que o aspecto físico do Atlético, em comparação ao mesmo time do ano, em comparação ao elenco do ano passado dentro do Mineiro, para não ficar, os caras estão falando do Atlético no Mineiro, já projetando, não, você disse muito bem, a gente não sabe o que vai ser no Campeonato Brasileiro, mas uma coisa já é fato, mudou demais o perfil físico desse Atlético, jogadores que podem, e a gente vê o Cuca o tempo inteiro pedindo pro time atacar espaço, então acho que quem ganha com isso é o Cuca durante o ano e também o torcedor atleticano que pôde se dar um luxo de ver o Hulk e o Júnior Santos como telespectadores na arquibancada. E não caiu o rendimento. Tem uma coisa do Cuca que pra mim ficou claro quando ele dá a entrevista coletiva que ele ainda quer mais contratações nesse Atlético. Ele fala sobre a questão do elenco, eu não sei se a gente tem aqui fácil a coletiva, se não tiver eu até passar pro Bruno aqui, porque eu peguei... Ele, na primeira resposta que ele dá na coletiva, ele fala sobre a necessidade de não se ter um bom time, mas ter um bom elenco. E aí eu perguntei pra ele, você tá satisfeito com o seu elenco? E aí o Cuca fala, não tem como falar sobre satisfação de elenco, os jogadores ainda não foram tão testados, alguns jogadores ainda podem ser mais testados, mais utilizados. Olhando por outro ângulo, ele disse que não tá satisfeito. Exato. Então, assim, eu consigo enxergar nesse momento que o Cuca pensa e quer mais jogadores nesse plantel. Só a resposta à sua pergunta fica clara. Para mim fica muito nítido que o Cuca tem o interesse de ter mais jogadores nesse elenco. E, assim, algumas posições, de fato, alguns jogadores, eles não são tão utilizados. Ele cita nominalmente o Fausto Vera, o Rômulo. Então, eu fico até preocupado em relação ao Rômulo. O Fausto Vera, eu acho que o torcedor fica tranquilo, né? Porque... Fausto Vera, sinceramente... Deve ser negociado, né, Thiago? HG, eu negociaria. O Atlético não tem qualquer informação a respeito disso, porque não apurei ainda. Mas vou tentar ir atrás para saber se pode ou não ser negociado. O que eu tenho de informação sobre a questão do Vera estar jogando pouco é exatamente pela não resposta ao que o Cuca vem cobrando sistematicamente dos jogadores, que é intensidade, é competitividade, é morder, é correr... E isso não tem sido só para apreciação de todos os colegas, eu acho que o Dani já está com a entrevista, a resposta da só a resposta à sua pergunta também. Não sei se vocês editaram. Bom, enfim, vamos. Não, então tá com a minha pergunta também. Tá com a minha pergunta também. Cuca, Thiago Fernandes da TV Band de Minas. Na resposta que você deu para o Igor Assunção, você falou sobre a qualidade do elenco, a importância da qualidade do elenco. Hoje, você está satisfeito com o elenco que tem à disposição no Galo? Não tem como você dizer de tua satisfação do elenco, porque você não utilizou o elenco ainda.
O elenco, você vai falar da satisfação dele quando eles forem utilizados, e vão ser. Todos que estão aí vão jogar, só que eles estão bem preparados. Todos treinam muito bem, tem alguns que estão tendo muito poucas oportunidades, como o Saravia, como o Igor, o Fausto, e outros que me fogem agora, mas estão tendo o Rômulo, estão tendo poucas oportunidades, mas eles vão ser postos em xeque dentro de em breve ou médio prazo. Aí a gente vai saber, né? Porque eu acho que quanto mais forte o teu elenco for, é maior a tua chance de ganhar, principalmente campeonatos de 38 jornadas, como é o Campeonato Brasileiro, que ele não premia o melhor. Ninguém pode dizer que é coisa da nossa cabeça, né? Mas se você fizer uma leitura do que ele disse, cara, ele espera mais. Escancarado que ele quer um elenco mais reforçado. Eu acabei de falar com o pai do Lianco aqui, tá? O Marcelo, pai do Lianco, disse aqui, ó, o agente do Lianco confirmou que não tem nada de Grêmio, o zagueiro não sairá do Atlético, existe um projeto e todos estão empenhados no projeto. O Marcelo, pai do Lianco, que inclusive tá assistindo a gente aqui. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado pela atenção, pela resposta. E o Marcelo, pai do Lianco, então dizendo que não adianta o Grêmio tentar, não sai do Atlético Lianco. Ô, pessoal, assim, só dizer a respeito de dois jogadores que, na minha visão, eles, como disse o Cuca, né, até a médio prazo podem ser utilizados. Um está sendo utilizado, mas que eu vejo hoje, olhando para o campo, o que o time principal faz, olhando para aquilo que o Cuca tem pedido aos jogadores, são dois caras que não é que eles estão sendo deixados de lado para mim. O próprio formato do time atuar vai fazendo com que eles se distanciem de serem utilizados cada vez mais. Repito, um tem sido utilizado. O Fausto Vera e o Daverson, hoje eu olho para esse time do Atlético, eu não tô falando que eles são inúteis, tá? É diferente. Mas há uma tendência de serem menos usados. Cara, vamos lá. Olha o meio campo do Atlético hoje com Franco e Menino. A gente já falou, o Franco, definitivamente o Cuca conseguiu. O Cuca faz muito isso, né? Ele faz muitos caras comprarem, às vezes, ideias totalmente diferentes da ideia. O Franco não foi mal o ano passado. Não foi. Muito mas ele tá jogando completa. Como é que você faz? Isso aí é muito a questão do técnico. Como é que você faz para um jogador que foi bem utilizado na temporada passada comprar uma. Olha, eu sei que você jogou assim, então isso é vender o trabalho, é vender a ideia e ele ver o resultado em campo. Tem um menino, aí você imagina o Fausto Vera, de uma característica, até achei em algum momento, naquele jogo contra o América, devido àquele clarão à frente da defesa do Atlético, eu falo, cara, não sei, talvez o Cuca devesse, ao invés de usar um jogador que tem muito mais característica de primeiro volante, ele transformou, tem sido um processo de transformação do Alan Franco. Difícil pro Vera. E o próprio Daverson, eu sei que o atleticano pode ficar um pouco chateado, não tô falando que ele não será importante, mas é uma característica de a gente vê o ataque dá uma engastalhada quando o Daverson entra em campo. Ele tira um pouco da velocidade, mas não é porque ele é lento, é por conta da característica dele. Você tem Coelho, você tem Júnior Santos, você tem Hulk, você tem Rony, caras que estão acostumados a sair de um lado pro outro atacando o espaço. Ele joga mais fixo. Isso. Então são caras que vão naturalmente dentro da característica do time. Claro, o Cuca sabe muito bem administrar um elenco e fazer com que todo mundo entenda que está no contexto de utilização do Atlético. Olha aqui, o Daniel Almeida, lá de Hattiesburg, no Mississippi, está dizendo aqui, a questão é, se foi unânime que o jogador do América foi bem expulso, ficou claro o tamanho do erro do lance do Hulk, que além de anular o gol, o Hulk deveria ter sido expulso também pela regra. Certo? Discordo. O Daniel está dizendo aqui. Expulso não. Eu também acho que expulsão... Não, que é o que nós estamos falando. A gente acha que o Cauã Barros não deveria ter sido expulso. Se é algo semelhante, um dos dois deveria ter sido expulso. E obrigado, grande Daniel. Sempre acompanhando a gente aqui. Gente boa, né, cara? Não, isso aqui... Ele e o sogro dele são duas figuras ímpares. O Careca tá dizendo aqui, fala aí, Ecobeers do rádio. Outra notícia boa nesse... Muito bom, viu, Careca? Outra notícia boa é o jogador do Bragantino que está reagindo no hospital. Excepcional notícia, né, cara? Estado gravíssimo e devagarinho está melhorando e tal. Ótima notícia. Obrigado pela mensagem, Careca. O Júlio Oliveira, a última vez que o Super Cruzeiro ganhou algo relevante
Minha tataravó era capa de revista. Tô errado? Tenho 26 anos. Ué, então sua tataravó era capa de revista em 2018, né? 18. Na Copa do Brasil de 2018. É que depende da idade da sua tataravó, né? Mas não parece ter muito sentido. O Daniel tá dizendo aqui, sabe, tudo superchat, tá, pessoal? Sabe aquele meme que passa na cabeça dele? Toda vez que o Thiago Fernandes fala, eu lembro desse meme. Só pode ser personagem, não é possível. Daniel, galão da massa. Mas o que eu falei que é personagem? É que quase tudo, né, Thiago? Acho que ele mandou essa depois que você falou Fabrício Bruno e Lianco na zaga da seleção. Mas... Não. Ele não falou isso. É o que ele tirou o Lianco da convocação e colocou o Fabrício Bruno. Pois é. Não fui eu. Quem fez isso foi o técnico. Não. Você... Quem fez isso foi o técnico. Ele fez uma pré-lista em que estava o Fabrício Bruno e não estava o Lianco. Pois é. Eu levaria os dois. Aqui, os dois seriam minha dupla. Na mesma pré-lista estava o Oscar, irmão. Deixa eu te falar uma coisa sobre o Fabrício Bruno. Quem foi o melhor zagueiro do Dorival nos dois amistosos contra as duas principais seleções que nós enfrentamos? Na pré-lista, volante do São Paulo, contra as duas principais seleções que nós enfrentamos. Quem foi o principal zagueiro? Ele não só jogou mais do que o Beraldo, como ele consertou todas as zagadas que o Beraldo fez nesses dois jogos, contra a Espanha e a Inglaterra. Então, eu não consigo conceber que hoje ele seja completamente descartado pelo treinador. Então, eu os convocaria. Os dois, Lianco e Fabrício Bruno. O que passa na cabeça dele? O Daniel deve estar lá. O que passa na cabeça dele? 11h50, vamos pro intervalo rapidinho. Antes tem trânsito, hein, pessoal? Tá dirigindo por aí, então fica ligado, porque tem trânsito agora com Douglas Pereira e daqui a pouco a gente volta. Então fique por aí, até já. Seu caminho. Excelente manhã para você, ouvinte sintonizado aqui no Band News na área. Ótima segunda-feira. Destaque vai para o anel rodoviário sentido Rio de Janeiro. O motorista pisa no freio a partir do bairro Engenho Nogueira e vai assim com o pé no freio até chegada ao bairro Jardim São José, nas proximidades ali do antigo aeroporto Carlos Prates. Você, ouvinte que está no trecho, um pouquinho de paciência e cautela. Rota alternativa neste momento não vale a pena, aumentaria o tempo do seu deslocamento. Depois deste ponto, trânsito livre no anel rodoviário até chegada ao bairro Olhos d'Água. Já no sentido contrário, rumo ao Espírito Santo, o motorista também encontra lentidão no mesmo ponto devido ao efeito curiosidade. Seresto é a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Seresto colocou, ajustou, bora pra diversão. Você ouve Band News na área Minas. É hora de vibrar com os nossos talentos locais. Dentro e fora de campo, Cicobi está junto com você.